Enfim, já estou aqui falando para o Léo começar, mas já estou começando. Queria só realmente agradecer a presença de todo mundo. Realmente um evento muito bacana aí para a comissão e receber, né, tantas pessoas de fora. É um ambiente realmente bem... É um ambiente realmente que a gente quer isso, promover o debate, promover ouvir diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Agradeço a todos que vieram. Tá bom? Tá com você a palavra, Léo. Bem, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje como mediador desse importante webinário, né, que nós vamos tratar sobre aviação regional. Não poderia deixar de fazer os agradecimentos aqui à Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, na pessoa da nossa presidente, Thaís Strozzi, doutora Thaís Strozzi, ela que é a nossa presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da OABDF. E também agradecer ao Eduardo Bernardo, um dos nossos palestrantes, que fez a ponte aí e conseguiu montar o time aí de palestrantes, sobretudo, das companhias aéreas. O tema hoje a ser tratado do nosso webinário são as perspectivas para a aviação regional no Brasil. O Brasil, como todos sabem, é um país continental e não pode se furtar da utilização da sua aviação regional, que é tão importante para o desenvolvimento das atividades econômicas dos pequenos centros, né? Então, esses pequenos centros eles precisam, sim, estar ligados aos grandes centros para que suas atividades sejam desenvolvidas. Além disso, temos algumas regiões que ficam mais isoladas, e aí eu estou falando dos interiores da Amazônia Legal, que tem o modal rodoviário quase que inexistente, o modal fluvial muitas vezes ele se torna ineficiente para a atividade que se propõe. Então a aviação regional vem aí não apenas como uma alternativa, mas como a única opção para que essas regiões se desenvolvam, para que essas regiões façam seu transporte de passageiros, de carga e serviços de aerométrico, enfim. Então, sem mais delongas, e eu queria aqui inicialmente chamar para as primeiras considerações o Eduardo Bernardi, ele que é o diretor de investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, para fazer suas primeiras considerações. Por favor, Eduardo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer aí a iniciativa da OAB, né? Eu acho que é bem importante a gente tratar da aviação regional, como você colocou, principalmente nesse cenário que a gente está agora, iniciando a recuperação, eu diria, em meio à pandemia, mas iniciando a recuperação, com os destinos sendo novamente conectados. Então, eu preparei uma breve apresentação, coisa bem simples, são mais tópicos e algumas imagens para a gente falar um pouco disso e dar um introdutório no assunto. Queria agradecer desde já os colegas das empresas aéreas que aqui estão e que prontamente atenderam o nosso convite. Como o Léo colocou, a ideia, o setor é um setor único, então todo mundo tem que estar trabalhando junto para que a coisa avance. Não adianta ter iniciativas individuais que a coisa não vai sozinha, precisa estar todo mundo em conjunto. Então, é importante esse tipo de iniciativa para promover essa discussão, promover um debate, e acho que a sociedade toda está interessada nessa conectividade e nessa acessibilidade que a aviação regional promove. O desenvolvimento regional é importante, o Brasil está se interiorizando, a gente está precisando ter mais desenvolvimento e mais economia vindo do interior do país. Então, acho que a aviação regional tem um papel extremamente importante nisso, está cumprindo o seu papel, vai cumprir ainda mais, a gente tem novos modelos sendo colocados, eu vou passar um pouco por isso, depois com certeza o pessoal das empresas aéreas vai detalhar isso mais para a gente. E de antemão já dizer que eu estou à disposição para as perguntas, eu não sei como é que vai ser o modelo de perguntas, Léo, vai ser após cada palestra, vai ser no final de todas as palestras, como é que vocês estão pensando nisso? Após todas as palestras a gente abre para o público em geral fazer as perguntas, inclusive entre palestrantes também, se acharem que há necessidade também, fiquem à vontade. Aqui o intuito é mais uma conversa, sem estar muito engessado mesmo. Então, pode tocar. Eu vou passar aqui a tela. Não sei se todos estão vendo aí já a tela. Sim.
Bom, vamos começar. Meu nome é Eduardo Bernardi, como o Léo já colocou, estou como diretor do Departamento de Investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Infraestrutura. O nosso departamento ele é responsável pela gestão dos recursos do FENAC e pelos investimentos do FENAC na aviação, em especial na aviação regional, mas não só. Também tem algumas contrapartidas de participações da Infraero, que também são recursos do FENAC, e outras iniciativas como capacitação de profissionais da aviação civil e desenvolvimento de pesquisas e relacionadas ao setor. Então, isso é tudo feito com recursos do FENAC, Fundo Nacional de Aviação Civil. Bom, eu coloquei alguns tópicos que eu acho importante a gente tratar aqui hoje, iniciando pela retomada das operações regionais. A gente teve um baque muito grande na aviação com o início da pandemia, em especial a partir do mês de abril, e isso está começando a ter uma recuperação. A gente está vendo gradualmente uma recuperação, cada um melhor que os outros, e quem está capitaneando isso são as operações domésticas, e em especial a retomada das rotas regionais. A gente está vendo que as empresas estão começando uma retomada das rotas regionais, já estão aproximadamente, dados da ABA, que eu peguei ontem, já 61% das localidades que eram anteriormente atendidas já estão atendidas novamente. Em conversas com o pessoal das empresas, a gente tem visto que a intenção é realmente vir retomando essas operações, atendendo cada vez mais localidades. Então, isso traz até o nosso segundo tema aqui. A expectativa do maior número de cidades atendidas, até mesmo em relação em 2019, já em 2021. Por que a gente tem essa expectativa? Primeiro, porque a demanda regional ela é uma demanda um pouco mais cativa. Ela é uma demanda que o pessoal efetivamente precisa daquele modelo. Como o Léo colocou na introdução, alguns lugares alternativas são transporte rodoviário de longa distância, que você passa várias horas em rodovias, ou até mesmo fluvial, o que demanda mais ainda. A gente está falando aí até em dias, eventualmente, para transportes. Então, o regional ele tem uma dependência muito grande desse transporte aéreo. Para quê? Para a saúde, para a educação, para a parte de negócios, para a parte de turismo e lazer. Então, isso traz uma demanda um pouco mais cativa para essas localidades. E o que traz uma confiabilidade nessas rotas. E ainda, puxando a bola para esse próximo tópico, que seria o novo modelo de operações, a ideia de se atender localidades que têm demandas menores com aeronaves menores, levar esses passageiros para localidades que permitam operações de aeronaves maiores e, a partir daí, distribuir na malha das empresas, isso já é uma realidade. A gente viu esse modelo começando no ano passado, retrasado, com a Tioflex, agora a Azul com a Azul Conecta, a Gol com a parceria com a Voipaz. Então, isso está começando a ser cada vez mais pujante no Brasil e eu diria que é um novo modelo que não tem volta. Essas operações, tradicionalmente chamadas no exterior de feeder, são bem tradicionais nos Estados Unidos, atualmente estão começando no Brasil, e é isso que vai nos levar a ter rapidamente o maior número de cidades atendidas. Por quê? Porque eu tenho uma demanda, eu opero com uma aeronave de menor porte numa localidade, eu tenho ali, sei lá, 30, 40 passageiros num dia. Ok, não é suficiente para uma aeronave de maior porte, mas eu juntando 2, 3, 4, 5 cidades, centralizando num hub, eu consigo colocar numa aeronave maior. E aí eu consigo dar conectividade a essas pessoas que estão no interior, inclusive para atingir operações internacionais. Uma pessoa do interior do Paraná pode pegar um voo lá no Paraná, ir para um hub da empresa aérea e, a partir dali, no voo internacional, está conectado ao mundo. Então, isso é um diferencial desse novo modelo de operações. Eu tenho certeza que as empresas aéreas vão detalhar isso mais. Mas esse é o grande diferencial e é isso que vai trazer uma nova demanda para as operações regionais. Então, isso é uma coisa bem importante, ainda mais nesse cenário de pandemia, nesse cenário da recuperação das operações domésticas, que a gente busque isso realmente e mostre que o interior do Brasil ele tem potencial e tem um potencial muito grande para o transporte aéreo e que está carente desse potencial ainda, carente desse atendimento a essa demanda. Uma outra coisa que a gente vê o potencial desse mercado, da aviação no Brasil, são as novas empresas que estão potencialmente surgindo. A gente tem tido conversas, até junto à ANAC e na mídia o pessoal tem colocado, da Itapemirim querendo retomar suas operações após anos afastada do modal aéreo, a Nela Linhas Aéreas. As duas estão pensando em pensar operações em 21 ou 22, então são novos players no mercado e que também estarão voltados para atender o mercado regional, não somente o mercado entre capitais. Ambas as empresas já estão procurando, já estão avaliando rotas
Então, o planejamento deles também está voltado para esse mercado regional, que, como eu falei, é um mercado que está carente e que tem uma demanda a ser atendida. Outra coisa que também contribui para isso e que tem sido um trabalho muito forte, tanto da ANAC quanto do DCEA, são as alterações regulatórias, uma busca da melhoria do ambiente operacional. A ANAC agora, junto com a SAC, tem trabalhado num programa chamado Voe Fácil, que o objetivo é melhorar o ambiente para as empresas aéreas e para as operadoras menores, como táxi aéreo, até mesmo aviação executiva. O DCEA, por sua parte, está modernizando a questão das cartas RNAV, e isso é um detalhe muito importante para as operações. Por quê? Porque isso traz mais confiabilidade, mais segurança e permite operações mais confiáveis, às vezes em lugares que anteriormente eu tinha restrições de infraestrutura e passo a não ter na hora que eu tenho esses potenciais operacionais. Então, isso está sendo pensado, está sendo tratado, está avançando. A gente vê aí, em termos de infraestrutura, o RBAC 154 da ANAC já passou por várias revisões, vai passar por mais uma agora. Tem sido simplificadas as exigências para aeroportos de menor porte, e isso é muito importante para que permita operações. Como eu falei no início, é um conjunto. Não adianta o aeroporto estar preparado se a empresa aérea não quer operar. Não adianta o aeroporto preparado e a empresa aérea querendo operar com barreiras regulatórias. Não adianta todos estarem prontos sem barreiras regulatórias da ANAC e ter restrição de espaço aéreo. Então, é um conjunto. Sem o conjunto, a coisa não funciona. Então, esse conjunto é importante e eu acredito que todos estão trabalhando juntos para a melhoria desse ambiente operacional. Falando um pouco dos investimentos do governo, eu vou passar agora em mais detalhes o que está sendo feito, mas dizer que o governo não está pensando só em investimentos federais, só com recursos públicos. Ao contrário, as parcerias privadas têm sido cada vez mais importantes para o desenvolvimento da aviação no país. A parte de aeroportos, a gente vê que as concessões já são uma realidade. Elas estão começando a atingir os aeroportos de menor porte com as concessões em blocos. A gente passou por isso no Mato Grosso recentemente, onde a Socican assumiu a operação de Cuiabá e de mais 3 aeroportos regionais. Essa próxima rodada de concessões já envolve vários aeroportos regionais que estavam sob gestão da Infraero. E, além disso, está se pensando em modelos que permitam parcerias privadas com o público para operar novos blocos regionais, em especial região Norte e Nordeste. Isso ainda está em tratativas, está sendo pensado, mas a ideia da SAC, do governo, é que cada vez mais parceiros privados estejam no negócio, somente no negócio aeroportuário, e que possam dar mais agilidade a essas adequações aeroportuárias e permitir essa expansão da malha, como a gente já colocou lá no início. E outra coisa que é um grande aliado nisso é a tecnologia. A SAC tem feito um programa de estações meteorológicas automáticas. Estamos trabalhando em parceria com o DCEA, com a ANAC, na questão dos afios remotos. Como eu já citei antes, o DCEA está modernizando e ampliando a disponibilidade de procedimentos RNAV em aeroportos regionais. Eles estão com uma carteira de ajustes de cartas que está sendo trabalhada e está sendo cada vez mais expandida. A SAC também está com um programa de PAPI, que é uma exigência da ANAC para operações jato, mas que traz maior confiabilidade em operações comerciais. Então, não só em aeroportos que vão receber operação jato, mas em outros aeroportos que têm potencial para aviação regional, nós estamos trabalhando para colocar esse PAPI, porque ele apoia a operação, acho que o pessoal das empresas também pode comentar um pouco melhor isso, e traz mais segurança e confiabilidade àquelas operações, e é um investimento relativamente barato, e por isso a SAC está trabalhando fortemente nisso. Trazendo agora um pouquinho da história do programa de investimentos na aviação regional, ele começou lá em 2013, era uma estrutura completamente diferente. A gente veio avançando em 15, 16, poucas obras, mas se trabalhando em estruturação de projetos. Em 17 foi totalmente redesenhada a carteira, começou-se a se pensar no Plano Aeroviário Nacional. Buscamos parcerias para fazer obras na região norte, aeroportos de fronteira, que hoje já são uma realidade. Concluímos o primeiro programa de equipamentos, que foi do carro contra incêndio, que era um grande gap à época e que hoje não é mais, deixou de ser. Em 2018, avançamos com a parte do BIM, começamos a licitar os primeiros anteprojetos que vieram do banco, criamos o nosso programa Avisec, que era um outro gap que tínhamos, que foi concluído agora no início desse ano. Fizemos o primeiro workshop BIM na aviação. O BIM ele é uma tecnologia que permite um avanço muito grande em termos de projetos, uma confiabilidade de projetos e uma redução de prazos e custos de obra, se bem aplicado. Então, a gente vê o potencial muito grande de aplicação do BIM na aviação.
ele já é muito aplicado em edificações, já tradicionalmente as incorporadoras, as empresas, grandes empresas que executam obras de edificação no Brasil e no mundo já usam o BIM há algum tempo, com notáveis resultados, e isso está sendo trazido para a infraestrutura. A SAC, juntamente com a Infraero, juntamente com o Ministério da Infraestrutura e outros parceiros, tem trabalhado nesse incentivo da aplicação do BIM em obras de infraestrutura aeroportuária. Isso também está sendo feito pelo Comando Aeronáutica com o ITA. Então, é um caminho sem volta e é um caminho que vai certamente nos trazer ganhos. A gente está executando a obra de Maringá, hoje foi o primeiro projeto em BIM, ela está chegando à sua fase final e os resultados são excelentes. A gente não teve aumento de custo na obra, não teve retrabalhos em nenhuma fase da obra, apoia a fiscalização, então a coisa tem sido realmente muito gratificante. É um caminho ainda difícil, ainda tem muito a ser percorrido, mas ele está avançando e está avançando rápido. Continuando, como eu falei, em 2019 começamos efetivamente obras com os primeiros projetos em BIM, concluímos a fase 1 das estações meteorológicas automáticas, fizemos expansão das obras da Comara, começamos um acompanhamento mais forte junto à Infraero dos recursos do FENAC. A Infraero começou uma nova gestão de obras, acho que a Clênia vai falar disso, que hoje apresenta resultados muito consistentes, muito rápidos e muito mais confiáveis. E em 2020, o que a gente tem feito? Se esperam, fomos afetados pela pandemia, principalmente nos nossos canteiros da região norte. Estamos recuperando todos eles agora, todas as obras já estão em andamento novamente. Mas o que se espera é que a gente consiga colocar várias estações na rua para que a gente vire o ano com um número cada vez maior de obras e permitindo aí, dessa forma, a expansão da aviação regional, os programas de equipamentos em andamento. E, como eu falei, é um trabalho conjunto e a SAC está procurando fazer a parte dela. Eu sei que ainda não estamos fazendo tudo o que seria possível, mas estamos tentando, estamos buscando isso junto com nossos parceiros. Aqui são os exemplos de obras que temos em andamento. São obras na região norte, a gente vê obras aqui lá em Cacoal, em Rondônia, Tirão do Equador, Iauaretê, Oriximiná, no Pará, que essa obra vai ser entregue esse ano. Santa Maria, o pátio de aeronaves do aeroporto de Santa Maria, que é uma demanda antiga, está pronta a obra, vai ser inaugurada agora em setembro. Terminal de Cascavel, uma obra também antiga, no desenvolvimento da aviação regional do Paraná, que está pronta também, vai ser inaugurada agora em outubro. Pátio de Cascavel, que foi uma outra obra que também está concluída. Obra de Sorriso, recuperação geral das pistas, para permitir o retorno de operações de jatos do aeroporto e ampliação das operações desse aeroporto, que é uma obra que já está em mobilização, está iniciada. Obra de Bonito, pavimentos concluídos, estamos terminando as obras de reforma da seção e do Papi. Maringá, que eu citei como exemplo, é uma obra que está bem avançada. Coari, na Amazonas, uma obra que começou agora, estamos fazendo a parte de cercas. É uma obra que vai ser basicamente um aeroporto todo novo, pista de concreto, que é um padrão interessante para a região amazônica, que permite uma durabilidade muito maior. Ponta Grossa, no Paraná, onde vai ser construído um novo terminal de aeroporto, de passageiros. O programa das estações meteorológicas vai ser continuado esse ano, e a ideia é que ele seja continuado com o 5º lote. Também vamos ter a implantação do ILS no aeroporto de Maringá. Linhares do Espírito Santo, que está terminando a obra lá do ar esse ano, com todo o sistema de pistas concluídos, e a ideia é que ano que vem a gente comece as obras do terminal de passageiros. E o programa Avisec, que foi o nosso grande programa recentemente concluído, que eu trouxe até mais detalhes, que beneficiou 51 cidades em 16 estados, com 50 equipamentos pósticos raio-x entregues e 34 raio-x entregues. Então, do que a gente tinha de gaps em relação à Avisec, a parte de security, isso acabou sendo cumprido e foram entregues todos os equipamentos que estavam previstos, apoiando aí esse desenvolvimento da aviação regional. Lembrando que essas entregas, programas da SAC, são todos voltados para a aviação regional. A gente não trabalha com aeroportos de capital, que são autossustentáveis. Então, era isso, a oportunidade, me colocar à disposição agora ao final para responder perguntas, e passo novamente a palavra ao Léo para continuidade. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo, pelas considerações iniciais. É muito importante esse planejamento para a aviação regional como um todo. Queria chamar a nossa segunda palestrante do dia, que é a Clênia Santo, ela que é procuradora da Infraero e secretária adjunta desta comissão. Clênia, a Infraero ela vem perdendo aí importantes ativos, né, desde 2011 com as concessões, e eu acredito que a aviação regional venha a ser um caminho a trilhar pela Infraero para que ela consiga se autossustentar.
Então, está com você a palavra. Obrigada, Léo. Está ativado aí meu som? Vocês estão me ouvindo? Positivo, né? Bom, eu quero dar bom dia primeiro a todos que estão aqui participando, meus colegas de diretoria, a Thaís, o Ian, o Mauro, todos os demais da comissão, colegas aí de profissão, de setor também, né? Os entusiastas e interessados no assunto, colegas de bancada que estão dividindo aí hoje comigo a abordagem desse tema, que é a perspectiva sobre a aviação regional, né? E o meu agradecimento especial aqui a Thaís pelo convite, pela confiança e credibilidade, e ao Leonardo também pelo evento, não só agradecendo, como parabenizando também. É um evento que traz um tema tão interessante, tão importante e sempre atual, independentemente do contexto que a gente está vivendo atualmente de pandemia, né? Porque é um tema que é importante em qualquer contexto, né? Vamos lá. Na maioria das vezes, quando a gente introduz esse assunto de aviação regional, em qualquer bate-papo, debate, conversa, as pessoas elas associam logo ou pensam logo de imediato na questão das empresas aéreas, né? E dos desafios que essas empresas enfrentam em relação ao setor, seja em relação a preço de combustível, a custo de pessoal, a regime de recolhimento de tributação, a taxas regulatórias e também a questão da infraestrutura aeroportuária. E é justamente sobre este último desafio, né, que eu vou abordar e me aprofundar um pouco mais, porque ele me é mais familiar. Afinal de contas, como o próprio Leonardo já ressaltou aí, eu sou procurador do Infraero há quase 14 anos, né? Já atuei no órgão jurídico da estatal em diversas áreas, desde o contencioso judicial, consultoria jurídica, regulatório. E hoje, com algumas alterações na empresa, eu estou gerente de contencioso judicial e administrativo, de modo que eu transito de alguma forma por todas essas áreas, né? E a gente sabe que a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, ela detém um largo conhecimento e expertise na operação de aeroportos. E após as concessões dos principais terminais aeroportuários do país para iniciativa privada, a empresa pública, que antes tinha o seu equilíbrio econômico-financeiro garantido pelo subsídio cruzado, em que o superávit dos aeroportos mais lucrativos, né, garantia a operação dos aeroportos deficitários da rede, ele foi fortemente abalado com a perda de receita de seus aeroportos maiores, né? Então, desde então, a Infraero ela vem apresentando alternativas para a manutenção de suas atividades, dentre as quais se destaca justamente a prestação de serviços aeroportuários aos aeroportos regionais, mediante remuneração a ser acordada em contrato entre o operador do aeroporto e a estatal. Por outro lado, com o fim das concessões, ainda haverá muitos aeroportos regionais dependentes de receitas municipais e estaduais para se manterem. Com a criação do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, em 2016, foi observado um aprimoramento contínuo na modelagem das concessões aeroportuárias, que culminou com a 5ª rodada de concessões em 2019. Esta rodada, ela inaugurou as concessões em bloco, o que foi bem aceita pelo mercado. Neste modelo de concessões, os aeroportos superavitários, eles são concedidos em conjuntos com aeroportos deficitários, o que proporciona mais eficiência ao processo de concessão e acelera o volume de investimento privado. E é justamente este sucesso dessa 5ª rodada que se espera que se repita agora nas próximas rodadas, nas 6ª e 7ª rodadas. Mas é justamente a partir do fim dessas últimas rodadas, mais ou menos a partir de 2022 e 2023, que o programa de concessão aeroportuária tende a entrar numa situação crítica, uma vez que não haverá mais aeroportos federais superavitários disponíveis para a composição de novos blocos de concessão junto com aeroportos regionais deficitários. Portanto, inúmeros aeroportos regionais importantes para a aviação regional, eles permanecerão com alto custo aos cofres municipais e estaduais, comprometendo receitas para as áreas essenciais, como saúde e educação. É bom frisar, gente, que os aeroportos regionais, até como o Eduardo já falou, em regra, eles atendem uma necessidade pública de transporte para localidades de difícil acesso
em que o transporte aéreo ele se mostra como o meio mais eficaz de suprimentos das necessidades locais, quando não o único, né? No entanto, em razão da baixa concentração demográfica e do pouco volume de cargas e passageiros, os aeroportos regionais ele acabam por se tornar economicamente inviáveis, embora haja interesse social e público na manutenção da sua operação. Uma forma pensada, né, para solucionar esse problema está justamente no uso dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FENAC. A destinação de recursos do FENAC à operação dos aeroportos regionais, ela viabilizaria a manutenção de tais aeroportos em funcionamento, de forma a atender a população local, mantendo-se a lógica de subsídios cruzados, com a destinação de recursos do fundo para aeroportos menores, mantendo-se o equilíbrio financeiro de toda a rede de aeroportos do Brasil. No entanto, a atual redação da Lei 12.462 de 2011, que institui em seu artigo 63 o Fundo Nacional de Aviação Civil, determina a origem e destinação de seu recurso, de forma que os valores disponíveis em tal fundo somente podem ser utilizados para as finalidades definidas em lei. E, de acordo com a Lei 12.462 de 2011, a redação atual, os recursos do fundo eles estão restritos a investimentos em infraestrutura e não cobrem despesas operacionais e de manutenção. Por isso, para se ter esse alcance almejado, é necessário alterar a lei, visando ampliar o escopo de aplicação dos recursos do FENAC, de modo a autorizar a aquisição de bens e contratação de obras e serviços de engenharias e técnicos especializados, voltados à operação, planejamento, modernização, construção, ampliação ou reforma de aeródromos públicos, inclusive os delegados a estados e municípios. Foi nesse contexto, inclusive, que no início deste ano, salvo engano, em janeiro deste ano, nós apresentamos a Infraero por meio intermédio e a nossa comissão, representada pela doutora Thais, a assessoria do senador Antônio Anastasia, por solicitação do seu gabinete, uma proposta para alteração do artigo 63 da Lei 12.462 de 2011, visando essa ampliação do escopo de aplicação de recursos do FENAC. No entanto, em março deste ano, a proposta foi apresentada pelo senador Anastasia na forma do projeto de lei número 484 de 2020, com algumas alterações em relação à proposta originalmente apresentada por nós, né? Quem tiver interesse, inclusive, depois eu posso disponibilizar não só a proposta que nós apresentamos, a assessoria do senador, como também o próprio projeto de lei apresentado pelo senador à época, né? Então, no primeiro momento, quando o senador apresentou o projeto de lei 484, a gente ficou um pouco frustrado, né, com a redação que foi proposta, porque ela ainda limitava a ampliação do escopo de aplicação dos recursos do FENAC, de modo que não beneficiaria da maneira almejada a aviação regional, especialmente em algumas regiões, como a região norte, né, a parte da Amazônia, enfim, em relação à vinculação das parcerias público-privada. Todavia, recentemente a gente teve notícias de sua assessoria, da assessoria do gabinete do senador, que este projeto de lei está sendo revisado e que ainda será objeto de emendas e de novas discussões no Senado, podendo inclusive ser flexibilizada a utilização do FENAC nos moldes propostos originalmente por nós, né, pela Infraero e pela nossa comissão. Assim, a gente permanece aqui na torcida e na expectativa de um futuro promissor para a aviação regional, especialmente no que tange a este aspecto da parte de operação desses aeroportos menores, vamos dizer assim, e deficitários, né? Isso é o que eu tinha para falar assim, sobre o assunto. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Infelizmente, Eduardo, eu vou frustrar a sua expectativa com relação à gestão de obras da Infraero, porque eu confesso que esse tema não domino. Eu poderia até ter procurado né, me informar ou pesquisar com o pessoal da engenharia, o pessoal da direita de operações sobre o avanço dessas obras nos aeroportos de pequeno porte, que a Infra está realizando obras e tudo mais, mas eu preferi restringir a minha contribuição à esfera mais jurídica
já que é nesse papel que eu estou aqui hoje falando não só como membro da comissão, mas também como procuradora da empresa, né, membro do órgão jurídico da empresa. É isso, gente. Estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Clênia, pelas contribuições. Agora, saindo um pouco do papel do governo federal, agora vamos para a iniciativa privada, e é nesse contexto aí que eu convido para fazer as suas manifestações a Camila Bisinotto, ela que é gerente de alianças da Gol Linhas Aéreas. Por favor, Camila, você está com a palavra. Oi, pessoal, bom dia. Bom, primeiro eu também gostaria de agradecer, principalmente o Leonardo e o Eduardo, pelo convite. Acho que toda essa discussão só traz benefícios para o nosso Brasil, então, justamente por sermos um país tão continental, né? Então, considerando isso, eu trouxe 2 slides que vão apoiar um pouquinho a minha discussão. Vou tentar projetar aqui rapidamente. Deixa eu ver se vocês puderem me falar quando estiverem enxergando já. Deixa eu colocar em full screen aqui. Todo mundo tá vendo? Sim. Tá bom. Aqui é só um slide ilustrativo, mais ou menos, de como que funciona, como que está a malha da Gol atualmente, né? Em destaque também as nossas rotas regionais. É lógico que a gente teve o impacto aí com a situação do Covid, com a pandemia, e a gente está nesse momento num cenário de retomada, né? Acho que eu peguei até uns ganchos da fala do Eduardo mais cedo. Ele falou bastante de integração, novos modelos e esse sistema Hub to Point, né? Justamente levando cidades menores até os hubs onde a gente tem essa capacidade de alimentação, de conectividade muito maior, né? E isso é muito refletido nesse slide, justamente pelo fato de que as nossas rotas regionais, elas necessariamente estão ligadas com hubs que a Gol opera. Então, um exemplo disso se a gente olhar aqui esses gráficos do lado direito, a gente vê que um comparativo, né, de 2019 e 2020, que a gente pode até considerar um pouco de pré-Covid, pré-pandemia e pós-pandemia, a gente vê que durante essa retomada a gente já está operando em questões de bases, né, de regionais, muito próximo ao que a gente operava antes da pandemia. Justamente mostra aí não só o interesse, mas a importância desses mercados regionais para a companhia aérea. E aí a gente tem no gráfico de baixo a quantidade de mercados. Essa diferença entre quantidade de bases, né, de aeroportos onde que a gente opera e mercados, quando a gente fala de mercados, é justamente a origem e o destino, né, onde que você decola e onde você pousa, é bem grande, né? A gente está falando de 30 bases, por exemplo, para 67 mercados, 56 mercados. É justamente essa combinação de origem e destino que o Hub permite que a gente faça. Então, principalmente nas bases regionais, a gente está conectando muito em Guarulhos, em Brasília, onde que a gente faz questão que esses voos eles pousem justamente nos nossos picos de conectividade. Então, é onde a gente tem mais capacidade de conexão entre voos e as combinações de mercados. E é justamente essa ideia que o Eduardo comentou mais cedo, de a gente oferecer mais opções para encurtar essas distâncias, até mesmo pode ser que destinos internacionais, né? Não é agora o momento, até porque a gente está vivendo numa situação de barreiras internacionais muito restritas, mas pensando aí em médio e longo prazo, isso realmente tem uma tendência de encurtar distâncias e de combinação de destinos infinitas, né? E aí, falando um pouquinho de modelos um pouco diferentes, a Gol, ela tem, desde o ano passado, um modelo de CPA que ajuda a expandir aí a nossa atuação em mercados regionais. O modelo de CPA, que é o Capacity Purchase Agreement, né, que é a compra de capacidade,
ele é um tipo de contrato muito comum até nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa muito nova, né? A gente começou aí, a gente teve essa inovação em termos de contrato no ano passado, né? E tem dado muito certo. Hoje a gente tem a Voipass como nossa parceira regional nesse sentido, que nada mais é que essa compra de capacidade de uma aeronave mais adequada para aquele mercado, ou por questões estruturais, ou por questões de demanda mesmo, e justamente faz com que a gente combine a nossa capacidade natural que a Gol tem de equipamentos maiores, para fazer com que a gente tenha essa pulverização de mercados. Eu vou falar no último slide, o segundo e último slide que eu trouxe, um pouquinho de como que funciona esse modelo de negócio, que é super novo para a gente, para o Brasil, assim, que a gente está trazendo. Mas justamente a ideia aqui é a gente diversificar, né? A gente chegar em lugares onde existe essa necessidade de atendimento, né? Existe essa demanda latente, sem que a gente mude o modelo de negócios que tem dado super certo na Gol, que é de frota única, e cada vez mais, e até em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, faz total sentido a gente manter. Então, só um pouco do overview do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem essas 36 bases que a gente opera, que a gente considera como bases regionais, né? Existem milhões de definições do que é um voo regional, mas aqui na Gol a gente considera que essas bases regionais não são capitais, necessariamente não são capitais e não dependem majoritariamente do turismo, né? Então, essa é uma definição interna que a gente utiliza para classificar uma rota regional. E aí, justamente por essa questão de hub to point, essa operação de hub and spoke, que a gente tem essa multiplicação de destinos e a gente chega a 66 mercados. Aqui a gente vê que a gente está estável em questão de bases, mas tem uma queda na quantidade de mercados em 2020, justamente porque a gente não está com a operação total ainda restabelecida, né? A gente espera que, conforme a demanda for retornando e a gente for adaptando a nossa operação para uma situação de melhora da pandemia, a gente espera retomar também essas combinações de mercado que a gente ia até superar o que a gente tinha em 2019, mas vai depender muito mais de como que a crise for atenuando e a gente for avançando nesse sentido. E aí, falando um pouquinho do que é esse CPA, né? Do que é esse Capacity Purchase Agreement, né? Que é esse acordo de compra de capacidade. A gente pode, eu posso também exemplificar um pouquinho melhor para vocês, se vocês tiverem dúvidas no final, mas basicamente é uma parceria que a gente implementou, né? A gente iniciou a operação em setembro de 2019, é lógico que as conversas vinham bem antes disso, até porque foi uma coisa muito disruptiva, até a gente descobrir que bicho que a gente demorou também. Então, mas a gente começou essa operação em setembro do ano passado. A gente teve uma pausa nesse acordo durante 3 meses, justamente a partir do mês de abril, né? Até por conta de toda a pandemia. Então, a gente teve uma queda bem drástica na quantidade de operações, assim como todas as companhias aéreas. Isso não foi diferente para o CPA. E a gente retomou gradualmente em julho desse ano, já com essas novas rotas. E hoje a gente já alcançou 18 destinos atendidos. Então, foi uma retomada até bem acelerada, considerando o pouco tempo que a gente tinha de julho até fim de agosto, comecinho de setembro, para retomar todos esses destinos atendidos. Basicamente, a compra de capacidade é quando a companhia ela é responsável por toda a estratégia daquele voo e também ela é responsável pela comercialização do voo. Então, todo o risco de venda daqueles assentos está com a companhia que é dona desse contrato, né? que é responsável pelo contrato, que no caso aqui é a Gol. A passareira ela vem para operacionalizar exclusivamente esse voo. Então, para o passageiro, isso vai funcionar de uma forma de conexão normal. Então, a bagagem vai ser conectada, o passageiro vai conseguir fazer seu trecho a trecho dentro de um hub para conectar
com um avião Gol ou vice-versa, né? E até atualmente, para vocês terem uma ideia, nos destinos atendidos pela Voipes no caráter de CPA, a Gol é a única empresa que vende esses voos. Então, é justamente como se fosse o Gol operando uma PR, por exemplo. Então, dentro da companhia também, a gente encara como uma operação Gol normal. Então, assim, todas as estratégias de precificação, as estratégias de malha, em que horário que aquele voo vai ser colocado na malha, qual que é a frequência daquele voo durante a semana, tudo isso é pensado pela Gol e aí é passado para Passaredo, e aí a gente tem um acordo comercial que a gente avalia a questão dos custos, né? Mas, basicamente, toda a inteligência, assim dizer, por trás daquela operação está com a Gol. É um vetor de abertura e presença da Gol, né? Isso traz uma flexibilidade, até porque a gente, muitas operações, a gente vê uma demanda que não é compatível, por exemplo, com o nosso menor equipamento, que é o 737-700, ou até mesmo para mercados que a gente até então está fazendo algum teste. Já aconteceu isso no passado, até mesmo sendo uma operação muito recente, mas já aconteceu de a gente iniciar uma rota com a TR, a gente estimular tanto aquela demanda, que aí começou a ser viável a gente acrescentar um equipamento maior com um Boeing. Então, isso traz uma flexibilidade, sem afetar esse último ponto que tem na apresentação aqui, que é justamente alterar o modelo de negócio da Gol, que é de frota única, né? Então, ele se encaixa perfeitamente no que a gente acredita, no que a gente tem como conceito de companhia aérea, e traz aí um ganha-ganha tanto para a Gol, né, no sentido de que a gente consegue capturar melhor com uma maior eficiência esses mercados, traz um benefício para a parceira, porque a gente acredita também que esses dois lados precisam estar saudáveis para eles funcionarem bem, né? Então, para a parceira, ele tem a garantia de resultado do voo, de não ter o risco da venda, por exemplo, dos assentos, e também traz o benefício aí para os passageiros, né? Que tem essas demandas, esses mercados atendidos, tem essa integração toda com a nossa malha, né? Nesses hubs, onde tem aí sim a necessidade de equipamentos maiores para fazer essa distribuição para outras localidades. Então, aqui eu trouxe também os 18 destinos atendidos, que hoje com o CPA, né, isso não é exclusivo à operação regional da Gol, né, que os destinos regionais são um pouco maiores do que os 18, assim como eu comentei no slide anterior, mas traz um pouquinho essa visão do que a gente opera hoje com a nossa parceira Voipaz. Então, vocês podem até ver que destinos como Araçatuba, que a gente no passado até operava com Boeing, né? Não é uma questão operacional, mas muito uma questão também do momento que a gente está vivendo, com demandas reprimidas e com aeronaves mais adequadas, junto com parceiros para atender aquela demanda. Então, acho que esses dois slides resumem um pouquinho do que a gente estava comentando no comecinho do webinar, né? Justamente essa questão de integração, de ter novos modelos e ter cada vez mais essa combinação de novas cidades atendidas. Então, é isso, pessoal. Eu trouxe um pouquinho dessa visão da Gol, da companhia, como que a gente encara esse mercado regional, justamente tentando aí ligar o nosso modelo de negócio a necessidade da Gol e do Brasil, né, de ter essas demandas atendidas da melhor forma. Perfeito, Camila. Muito obrigado pelas suas contribuições. E o que eu achei mais interessante desse modelo é que a Gol ela não se desvincula de um dos seus pilares, que é o modelo de frota única com o seu Boeing 737-800, mas consegue aumentar a sua capilaridade através de outras, com a utilização de outras aeronaves e até outros destinos que às vezes a demanda ali baixa um pouco, a Gol não deixa de atender, né? De atender, com seu ATR e tudo. Então, isso é importantíssimo para a aviação regional. Muito obrigado. Exatamente. Bem,
Nesse momento agora eu gostaria de chamar o nosso quarto palestrante, que é o Fábio Campos. Ele que é assessor de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas. Por favor, Fábio, você está com a palavra. Obrigado, Leonardo. Queria, em seu nome, agradecer o convite da OAB de poder estar aqui hoje falando um pouquinho de uma das missões mais importantes da Azul, que é servir o Brasil com serviço aéreo e servir o Brasil em sua totalidade. Então, é um tema de extrema importância que a Azul trata desde o começo da sua incepção, e posso dizer que desde as últimas semanas estampou mais uma vez que é realmente a prioridade da empresa o trabalho para servir o Brasil, né? Ainda mais no momento desse que a gente está vivendo aí da pandemia. Queria agradecer também ao Dr. Eduardo Bernardi pela intermediação do convite aí e a atenção com a gente aí nas últimas semanas para a gente poder montar esse painel aqui de grande valia para a gente. Eu vou usar só um pouquinho dos meus minutos só para introduzir. Eu queria até deixar mais tempo para a gente poder aumentar esse debate. O Eduardo fez uma apresentação que não tem nem por que eu mais falar no começo aí sobre a questão da aviação regional, e então eu só vou falar um pouquinho, por um pouquinho o modelo da Azul e como a gente vê essa questão da aviação regional, só para a gente poder instigar um debate, mas vou usar a maioria do tempo aí para a gente realmente tratar das perguntas. A Azul, desde a sua incepção, ela foi uma empresa que realmente olhou para Acho que agora eu saí do mudo. Tô no mudo ainda? Não, agora eu saí do mudo. A Azul é uma empresa que desde a sua incepção realmente olhou para o Brasil de uma maneira diferente. E hoje, como a própria Camila falou agora, se você perguntar o que é aviação regional, cada pessoa vai te dar uma definição, cada um vai te falar um approach. Então, para a Azul, a gente começou a nossa operação já operando uma operação diferente lá em 2008, 2009, quando a gente começou operando jatos menores, jatos regionais da Embraer, né, os ERJs, e depois evoluindo para uma frota ainda mais regional, como a frota dos ATRs, e fazendo uma expansão depois que a Azul acabou seguindo para o internacional também, com aeronaves maiores. Mas mais recentemente, que eu acho que é o foco da discussão aqui hoje, foi a criação da nossa Azul Conecta, que é a nossa empresa, não sei, aí vem as definições de regional, o que é regional, o que não é, mas com a Azul Conecta, onde a gente se baseou num modelo já existente de extremo sucesso, que era o modelo da TwoFlex, e com todo o expertise e todo o sucesso que eles tiveram nos anos anteriores à Azul Conecta, incorporamos a Azul como a Azul Conecta, né? E vou falar um pouquinho mais dessa empresa, que acho que é o foco do regional. Mas o que a Azul criou foi justamente esse modelo, um modelo onde você tem a aeronave certa para servir o mercado certo. Então, você tem aí, a Azul tem hoje a capacidade de ofertar uma aeronave de 9 assentos até uma aeronave de 300 assentos. E tudo nesse meio. Então, justamente, o que a gente vê é justamente você ter a capilaridade conectada, e a palavra-chave aqui é realmente a conectada à malha nacional e depois a malha até internacional. Então, hoje a Azul tem um modelo onde eu posso tirar alguém de Breves, posso tirar alguém de Borja, posso tirar alguém de diversos destinos que a gente não poderia nem chamar de regional, mas destinos realmente sub-regionais, e levá-los eles em um único bilhete até Lisboa, até Fort Lauderdale, até Argentina ou até São Paulo, por exemplo. Então, é realmente esse modelo que a gente acredita ser o modelo para a aviação regional. A aviação regional, por ela só, ela não funciona, ela precisa estar conectada ao restante do modelo de empresa aérea. E esse é o sucesso. E aonde a Azul não tinha, você sabe, a Azul Connect é algo novo no modelo da Azul, é algo que foi lançado há semanas atrás, mas já está se provando aí um modelo de sucesso. Mas a Azul, até então, ela era limitada a um regional de ATR, que a gente entende que para alguns países pode ser uma realidade
positivo você ter uma aeronave do tamanho do ATR, mas se você parar para pensar, hoje o ATR ele tem critérios de operação e projetos aeroportuários que são similares a de um 320, de um Embraer 195 e até de um Boeing 737. Então, para você realmente conseguir atingir os mercados regionais no Brasil, mercados onde a gente está falando aqui que se você não for de meio aéreo, você vai ficar 3 dias num barco para chegar lá, mercados onde a operação aérea é muitas vezes a diferença entre a vida e a morte de alguém que precisa de acesso ao sistema de saúde. Esse mercado ele realmente precisa de uma aeronave onde a certificação, onde o tipo de operação e infraestrutura necessária ela não é algo similar ao das operações das nossas outras aeronaves da Azul Mainline, né, que são desde o ATR até o 330. Então, foi nesse sentido que a Azul partiu para um modelo mais regional ainda, mais regionalizado ainda, e agora buscando a expansão desse modelo conectado, então, à malha da Azul. Então, hoje, se você olhar para a operação aí dos nossos caravans da Azul Conecta, a gente serve hoje aí quase 40 cidades com o modelo de operação do Caravan. Se você olhar para o nosso próximo passo, que é o ATR, você tem aí, são 71 cidades que são servidas pelo ATR hoje no Brasil. Então, só entre a Azul Conecta e a operação do nosso ATR, que são os mercados mais regionais, a gente está falando aí de mais de 100 cidades servidas, regionais, cidades no Brasil servidas, e trazendo conexão aos restantes das cidades da Azul, que hoje são e hoje eu vou corrigir aqui, né? Até 6 meses atrás, antes da pandemia, eram 150 cidades servidas no Brasil, rumo agora com a Azul Conecta a chegarmos aí às 200 cidades servidas no país. A gente enxerga um potencial hoje no Brasil de não parar pelas 200, tá? Hoje você tem aí uma gama de mais de 500 cidades que têm a capacidade de receber o serviço aéreo dentro uma Azul Conecta até a operação da Azul, e a ideia é crescer cada vez mais para a gente poder servir esses mercados, e tudo isso é como o Eduardo falou, ele vem de uma parceria, né? Uma parceria que seja ela formal ou não, mas é o trabalho das empresas aéreas, em conjunto com o trabalho do governo federal, em conjunto com o trabalho do governo estadual, do governo municipal, para que a gente possa chegar a essas cidades, porque, como o próprio Eduardo falou, não adianta nada você ter infraestrutura e não ter o mercado desenvolvido, não adianta nada você ter o mercado desenvolvido e também não ter a infraestrutura, seja ela em qual for o âmbito. E deixo aqui, por fim, para finalizar minha fala, eu realmente gostaria de deixar um parabéns aí para a atuação não só da SAC, mas liderado pela SAC aí também trabalhos do DCEA, trabalhos da ANAC, trabalhos da Infraero, porque realmente essa aviação regional, se não fosse o trabalho que esse pessoal tem feito, principalmente aí agora a gente acompanhando nos últimos anos aí nessa questão de desenvolvimento de cidades menores, sem esse tipo de trabalho a gente não conseguiria chegar nessas localidades e não conseguiria expandir o serviço aéreo no Brasil. Então, queria finalizar deixando aí os meus parabéns por todo o trabalho que eles têm feito e deixar aberto aí, ficar à disposição para a gente fazer um debate legal. Obrigado. Muito obrigado, Fábio, pelas considerações. Muito importante. Eu deixo aqui aberto aqui a palavra para quem queira fazer perguntas agora a todos os palestrantes. Eu aqui já temos aqui uma primeira pergunta que é da Isabel Araújo Lima. Pergunta para o Eduardo, da Secretaria Nacional da Aviação Civil. Eduardo, aeroportos com vocação eminentemente regional, em que estão sendo investimentos públicos, já existe alguma ideia do governo em também transferi-los à iniciativa privada? Então, isso passa um pouco pelo que a Clene colocou ali, porque os aeroportos regionais de menor porte eles não são sustentáveis, né? Ele não adianta eu passar ele para a iniciativa privada sem uma atratividade para que a iniciativa privada receba essa operação desse aeroporto. Então, hoje, a gente tem um momento que a gente está trabalhando com o FENAC, até complementando o que a Clene colocou. A gente já teve reuniões também com o pessoal do senador Anastasia,
Não gostamos também do projeto que foi apresentado, a gente propôs alterações, inclusive escrevemos um novo texto que está em análise pelo pessoal dele, voltando à questão das operações, a permissão das operações regionais, e o governo tem pensado, através da SAC, muito fortemente nisso, em buscar alternativas para a operação desses aeroportos menores. Por quê? Porque não adianta investir em infraestrutura, são investidos milhões de reais e depois o aeroporto não é sustentável, o município continua com dificuldade de conseguir manter aquele aeroporto aberto, acaba recebendo restrições da ANAC, do DCE, acaba sendo multado, isso acaba trazendo outros transtornos para o município, e isso não é desejável para o sistema como um todo. Então, a gente realmente está buscando alternativas, uma delas bem forte é essa alteração da lei. Como a Clene colocou, isso já está no Congresso, não é uma coisa que ainda essa Assembleia já está lá. Logicamente, a prioridade das votações agora está passando pelas grandes reformas e pela parte da pandemia, mas a gente tem uma ideia que isso seja colocado ainda à votação até o final desse ano, no máximo início do ano que vem. Então, isso vai proporcionar essas parcerias privadas, de modo que o governo possa, não diria subsidiar, mas estar como um parceiro dos operadores privados nessa operação dos aeroportos regionais, que vai trazer também um novo modelo agora para aeroportos, que seria maiores operadores privados operando uma quantidade grande de aeroportos regionais e mantendo a disponibilidade daquele equipamento urbano. Então, isso é uma ideia, o governo está trabalhando nisso e temos a expectativa que se concretize a curto prazo, até o final do ano que vem, no máximo em 22. Espero ter respondido aí, Isabel. Perfeito, Eduardo. Então, a gente sabe hoje que tem a limitação da destinação do uso do FENAC para obras estruturantes, né, para infraestrutura. Então, a SAC ela é favorável para que tenha uma ampliação para o uso de custeio hoje, nesses aeroportos regionais, como bem a Clene comentou. Exato, não só o custeio, mas também a manutenção, né? Operação e manutenção dos regionais. Porque o principal motivo que a gente viu de fechamento dos regionais, na hora que você olha a história, o Brasil já chegou a ter um atendimento de mais de 200 localidades. Caiu muito agora com o novo modelo do subregional, as parcerias que as empresas aéreas estão fazendo, isso está sendo retomado. Como o próprio Fábio colocou, a própria Azul já vai chegar a mais de 200 localidades em breve. Então, o principal motivo de fechamento desses aeroportos, na hora que eu penso em aeronaves um pouco maiores, é a parte de manutenção e a parte de operação. Hoje, a ANAC, o principal motivo da ANAC dar restrições para portos é a falta de cerca, que são elementos relativos e que, por falta de manutenção, se deterioraram e hoje não estão mais disponíveis. E essa é uma dificuldade para os municípios, você manter. O município chega a um impasse, municípios menores, ou eu vou colocar dinheiro na saúde do meu município, eu vou colocar para fazer porto. Eu acho que nenhum prefeito teria dúvida. Eu vou colocar na saúde e depois eu penso na cerca. Isso acaba fechando os aeroportos. Então, é por isso que a gente está tentando mudar isso, mudando essa legislação, de modo que o governo federal possa apoiar esses aeroportos via FENAC, em parceria com entes privados ou com a própria Infraero, de modo que mantenha essa disponibilidade desses aeroportos com um custo menor. O custo não é um custo alto, se a gente pensar com o benefício que a gente vai atingir. Mas hoje há essa restrição na lei, mas isso está sendo mudado e está sendo tratado. Perfeito, perfeito. A doutora Mônica Porto, do aeroporto de Barra do Garças, em Mato Grosso, ela pediu a palavra. Pois não? Oi, bom dia para todos. O que eu gostaria de saber? Eu estou vendo aqui o Fábio e a Camila. Eu sou do aeroporto de Barra do Garças, Mato Grosso, e pelo menos de todos aqui que estão presentes, o que conhece fisicamente o nosso aeroporto, que conhece o estilo de administração que nós temos aqui, é o Eduardo Bernardi. E o que eu quero dizer? Nossa cidade aqui, ela é o centro geodésico do Brasil, né? Norte, sul, leste, oeste, ela está bem no centro. Nós estamos entre Cuiabá, Brasília e Goiânia, né? Brasília e Cuiabá, 500 quilômetros por terra e 386 de Goiânia por terra. Então, nós estamos entre 3 capitais. Aqui, nós estávamos operando com a Azul, né, que parou, cancelou os voos por causa da pandemia, já está sinalizando o retorno, né? E Barra do Garças atende regionalmente o Vale do Araguaia inteiro, com 33 cidades.
Então, nessa ótica do Eduardo Bernardes da aviação regional, atender toda uma região para colocar, né, em outros voos daqui para frente, né, de Goiânia para frente, de Cuiabá para frente, como a Azul estava fazendo, Brasília não. Eu estou, inclusive, conversando com como é o nome da companhia que a Gol agora está fazendo com a ATR, eles estão fazendo um voo Rondonópolis-Brasília e passa aqui em cima, né? Então, a gente está tentando ver se a gente consegue que esse voo desça aqui para aumentar o fluxo dos passageiros nesse voo Rondonópolis-Brasília e dar uma ligação Barra do Garças e Vale do Araguaia-Brasília. O que eu gostaria de falar, e gostaria até que o Eduardo também comentasse, é que o nosso aeroporto aqui, ele é um aeroporto muito bom, ele é bem gerido, né? Ele não tem inadimplência como outros municípios, ele funciona muito bem. O nosso único problema aqui é que, devido a essas mudanças de regramento, né, da ANAC, nós hoje só podemos operar até ATR. Porém, nós estamos contemplados com um projeto de investimento da Secretaria de Aviação Civil, que nós estamos em fase final de detalhamento do projeto de engenharia, onde, depois dessa intervenção, nós vamos poder receber jatos também, né? Nosso grande problema aqui é um talude de um lado da faixa de pista, que vai ser resolvido, e vamos ter também outras melhorias, como um novo terminal, etc. Então, eu estou colocando aqui para o Fábio e para a Camila à disposição o aeroporto de Barra do Garças para um estudo. Eu posso mandar informações sobre a cidade, sobre a economia da cidade, sobre o potencial da cidade, e dizer que o nosso aeroporto aqui, ele não é gerido por uma concessionária, né? O nosso outorga é direto com a Secretaria de Aviação Civil, e eu creio que, comercialmente falando, para uma empresa aérea é muito melhor negociar com o município do que com uma concessionária. Além do que, Barra do Garças está no Mato Grosso, e aqui tem aquele plano Voo IMT, onde existem incentivos, né, de combustível para aeronaves que operam, pousam e decolam de cidades do Mato Grosso, e o município também dá alguns incentivos, né, no sentido de não cobrar o balcão, não cobrar algumas coisas para que a empresa venha. Então, eu estou me colocando à disposição. Obrigada, Mônica. Depois, se você puder compartilhar o material, a gente sempre avalia assim, quais são as cidades em potencial, junto com a nossa equipe de malha também, que vê o todo, né? E sempre interessante, quanto mais informação, melhor também para a gente tomar esses tipos de decisões. Fábio, gostaria de comentar? Obrigado, Leonardo, e obrigado, Mônica. Realmente, Barra do Garças é um destino onde a Azul já operava, e obviamente com a pandemia a gente foi um dos 96% dos nossos voos que infelizmente tiveram que ser cancelados, mas a gente sempre, agora na retomada, estamos reavaliando todos os mercados e obviamente Barra do Garças sendo uma das cidades que eram servidas por nós antes, está no nosso rol aqui para continuar a avaliação e ver como será o modelo da nova operação, porque a gente vê que, obviamente, a pandemia ela veio para algumas coisas ter uma pausa temporária e depois voltarem como era antes, mas muitas coisas também sendo reavaliadas de como vão ser servidas dentro de uma nova malha pós-pandemia, num cenário aí que a gente vê se pendurando por pelo menos mais 1 ano e meio, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço as colocações da Mônica. Lá, realmente, é um aeroporto hoje, acredito eu, se não me engano, 3 Charlie, né? Ou seja, um aeroporto já com uma infraestrutura melhor e dentro de um plano de ICMS lá do governo do Estado. Perfeito. Eduardo? Só para colocar, então, no final, a gente, como a Mônica colocou, a gente está dentro do nosso programa de aviação regional, a gente tem obras previstas para Barra do Garças,
A expectativa é que o projeto termine de ser ajustado agora, entre setembro, no máximo outubro, a gente consiga licitar essas obras ainda esse ano. Aí o aeroporto vai passar a ser um 3 Charlie full, e o Fábio vai colocar complementar o que o Fábio colocou, vai permitir a operação jato. E isso é uma coisa interessante também, a questão do 3 Charlie, porque se tinha muita demanda para se buscar no regional pistas de 45 metros em vários aeroportos. Então, eu queria colocar esse ponto também, que várias aeronaves têm sido certificadas de operação em pistas de 30 metros. A gente tem todos são NEO, é pista de 30 metros da Airbus. Temos contato com a Boeing, que está fazendo um ajuste na certificação do 737 MAX para operação em pistas de 30 metros também. Então, isso acaba sendo acaba deixando de ser um limitador para operações em vários regionais. A gente conseguir dotar os regionais da operação 3C FULCA, como a gente colocou agora, a gente permite a operação de todo esse porte de aeronaves, e para regionais de maior porte, isso permite um atendimento muito bom às demandas. Então, só para colocar mais esse ponto aí, Léo. Perfeito, muito obrigado. O Jennings pergunta: bom dia, já é possível avaliar o impacto da pandemia na aviação regional? Acredito que faz duas perguntas. A primeira, acredito que os três puderem comentar. E a segunda, eu acho que é mais específico para o Eduardo. A revisão do Plano Aeroviário Nacional está sendo impactada pela pandemia? Por favor, Eduardo, comentar. Desculpa, eu acabei não ouvindo. Não, ele fez duas perguntas. A primeira é se já é possível avaliar o impacto da pandemia na aviação regional, e a segunda a revisão do Plano Aeroviário Nacional está sendo impactada pela pandemia? Tá. Deixa. Bom, primeiro a questão do impacto nas operações aéreas, eu acho que o pessoal, tanto da Gol quanto da Azul, pode responder melhor, porque realmente teve um muito grande, como a gente falou no início, chegou a mais de 90% de redução. Está muito grande, isso está esperando. Mostra uma recuperação um pouco, mas isso é bem relativo, porque, como falou, as bases estão voltando a operar, mas nem todas estão atendendo. Então, isso eu vou deixar mais para a Camila e para o Fábio comentarem aí. Sobre a parte do Plano Aeroviário Nacional, ele está sendo revisado. Recentemente, a gente teve um webinar grande da nova matriz Origem e Destino, que foi feito com base num Big Data, que é bem interessante para o planejamento das empresas e para a revisão do plano. Ela está permitindo uma grande revisão do nosso Plano Aeroviário Nacional, com localidades que antes não se via demanda naquelas localidades, que agora mostraram-se viáveis, e rotas, potencialidades que estão se apresentando dentro desse novo Plano Aeroviário Nacional. Uma outra coisa interessante do Plano Aeroviário Nacional é que ele também está tratando de um chamado PAN da Aviação Geral Executiva, porque se a gente pega o primeiro PAN, a versão de 2018, ele só tratava da aviação comercial. E esse outro não, ele vai tratar um pouco da aviação geral, vai começar a entrar nisso e vai começar a ter uma determinação para execução de investimentos pelo governo federal nos aeroportos, tanto para atender quanto alguns investimentos pontuais para melhorar o atendimento à aviação geral, que é esse avançado, já está na matriz OD. Vai ter um novo webinar do PAN, acho que acredito que em setembro ou outubro, que vai passar por mais alguns pontos deles, e a publicação desse novo PAN deve ser feita em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Ele seria em dezembro, atrasou um pouquinho por causa da pandemia, mas entre janeiro e fevereiro isso vai estar sendo publicado pela Secretaria, totalmente revisto, com novas premissas, novos indicadores, e agora abrangendo tanto a aviação geral quanto abrangendo um pouco mais a carga também. Perfeito. Camila,
Pode falar um pouco do impacto da pandemia na aviação regional? Claro, claro. Na verdade, ela foi muito mais impactada no começo da pandemia, né? Quando a gente aí estava operando basicamente com 10% da capacidade do pré-pandemia. Mas ao mesmo tempo foi uma das regiões que começaram a voltar mais depressa, né? É lógico que a velocidade disso ainda é mais lenta do que a gente gostaria, até por conta do próprio estímulo da demanda, né? Ela tem voltado conforme até as situações do vírus nas regiões. A gente vê que isso está muito correlacionado também com a demanda. A gente tem várias cidades que ficaram por um bom período em lockdown, e isso acaba afetando os voos também, e consequentemente a gente tem que alterar a nossa estratégia. O meu primeiro slide que eu apresentei até inicialmente, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Em termos de cidades atendidas no pré-pandemia e pós-pandemia, né? Em termos de aeroportos que a gente está decolando, a gente já está muito próximo do que a gente tinha em 2019. Então, mostra aí a velocidade que isso tem se recuperado mais do que outros tipos de mercados, como o próprio internacional, né? Que está muito mais lento. Mas pelo fato de a gente ainda estar com uma operação muito menor do que a gente tinha, isso como Gol, né? Muito menor do que a gente tinha no pré-pandemia, os nossos hubs, eles estão com uma operação reduzida ainda, né? Então, isso acaba impactando nos destinos que a gente oferta. Então, que é o segundo gráfico de baixo, né? Então, a combinação dos hubs, as possibilidades de conexão que a gente tem para esses mercados regionais acabam sendo afetados. Então, a gente está aquém do que a gente operava antes, em termos de frequência, em termos de destinos, mas é um dos mercados que a gente acredita aí ser os primeiros a retornar assim que as coisas começarem a se normalizar, né? Posteriormente, outros mercados aí como internacional vão ficar para um segundo momento, mas esses devem ser os primeiros a voltar. Mas a gente ainda está assim com impactos em termos de ofertas e operações por conta justamente de tudo que tem acontecido, até situações heterogêneas no Brasil, né? A gente acompanha aí pelas regiões, a gente está com regiões mais controladas, outras com menos controladas, algumas ainda com lockdown, outras com não, então isso tem um reflexo na operação. Muito obrigado, Camila. Fábio, a Azul também ela tem essa percepção que a aviação regional ela termina voltando no ritmo mais rápido do que as outras, internacional e outros modelos? Sem dúvida, Leonardo. Bom, a aviação internacional, ela pode, assim, é algo que quando a gente assistiu os Jacksons e falava quando que a gente vai chegar lá, é mais ou menos o que a gente olha para o internacional hoje e fala assim, nunca mais sabemos quando é que vai voltar a ser o que era. Então, realmente, mas isso acaba gerando um impacto, um trickle down, que você vai afetando toda a cadeia, como a Camila falou. Então, hoje, você não deixa de ter internacional. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente servia Flórida com 2 destinos, Orlando e Fort Lauderdale. E do Brasil saíam voos de Belém, Confins, Recife e Campinas para esses 2 destinos. Eu fazia, entre todos esses, a gente fazia somando todos esses voos, a gente estava fazendo algo em torno, se eu não me engano, de 6 a 8 voos diários para os Estados Unidos, servindo esses mercados. Hoje eu faço 2 vezes por semana o Campinas-Fort Lauderdale, ponto. Ou seja, aí você vê o tamanho da queda da demanda. Esse voo hoje ele existe por um serviço essencial de repatriação de cidadãos que precisam voltar para o Brasil ou ir para os Estados Unidos daqui da América do Sul, que é o que a gente vê hoje. Mas isso acaba gerando um impacto em tudo. Então, você tem menos voos internacionais, como a Camila falou, a gente tem menos voos nos nossos hubs, nas rotas troncos, né, que a gente chama, e muitas delas que antigamente eram servidas com o A320 passam a ser servidas com Embraer, por uma ausência de demanda tão alta. As cidades que tinham 4, 5, 6 voos por dia ligando elas passam a ter 2, no máximo 3.
E assim, aeroportos que eram servidos pelo Embraer passam a ser servidos pela ATR, e alguns aeroportos de cidades que tinham serviços de ATR passam a ser servidos pelo Caravan. Então, você realmente tem uma readequação por causa que a demanda ainda não voltou nem perto do que ela era antes. Mas, assim, se a gente for pensar quais são os mercados que a gente vê potencial de retorno mais rápido, são realmente os mercados nacionais e também, obviamente, impulsionados pelos regionais. E, de novo, sempre atrelado a essa questão da conectividade. Então, você pensa aí vamos pensar aqui, Breves é um mercado lá no Pará. Então, a pessoa que está saindo de Breves, ela não necessariamente precisa ir a Belém. Ela vai a Belém para conectar para ir para qualquer outro lugar do país. Então, se eu não tenho mais o voo para qualquer outro lugar do país, essa pessoa de Breves também deixa de voar. Então, é toda uma cadeia de conectividade que ela cai por causa da pandemia. Como a Camila falou, a gente deixou de voar 93% dos nossos voos no pico da pandemia lá em abril. Isso já melhorou? Sim, já melhorou, mas ainda assim estamos muito baixo em relação ao que era antes. Então, assim, realmente mercados regionais são impulsos. Se você olhar a tendência mundial, várias empresas aéreas se adequando e retirando da sua frota modelos de aeronaves com mais assentos e trazendo e voando mais as suas frotas com menos assentos, justamente por causa da demanda que a gente está sentindo nos mercados. Mas o regional segue sendo muito importante e a gente vê, sim, um crescimento impulsionado pelo regional e certamente não pela internacional. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui para a Clene. Juliana Nunes. Qual a opinião sobre uma possível PPP para a aviação regional, se você vê, Clene, com bons olhos? Vamos lá. Olá. Obrigada, Juliana, pela pergunta. Não, sempre é bem-vindo, lógico, né? Agora, a questão é que existem dificuldades com relação a alguns aeroportos regionais, especialmente do norte, até em se realizar esse tipo de parcerias, né? Esse tipo de parcerias privadas, porque os próprios municípios ou estados, eles não têm a estrutura própria organizada para poder fazer a parceria com a parceria, ele não tem e o próprio interesse, né? Agora, do ponto de vista da Infraero em si, o Leonardo voltou para ele. Desculpa aqui, um minutinho, gente. Clene, eu acho que você desativou o seu microfone. E a câmera também agora. Estou voltando, pronto. Desculpa, gente, saiu aqui. E também o que acontece? Justamente por conta do baixo interesse, porque não são aeroportos rentáveis, são aeroportos deficitários, falta interesse justamente dessa iniciativa, da própria parceria, da iniciativa privada, para celebrar esse tipo de parcerias com os entes públicos para investir nesses aeroportos, porque o retorno financeiro ele é muito pequeno, ele tem muito mais um interesse social, que de certa forma deve ser mais fomentado e subsidiado pelo próprio Estado, do que em si pela iniciativa privada. Infelizmente, não existe tanto interesse econômico, financeiro, nesses pequenos aeroportos, nesses aeroportos regionais. Seria mais uma questão social mesmo e, portanto, do meu ponto de vista, de necessidade de mais uma intervenção estatal do que da iniciativa privada. Obrigado, Clene. Aí eu acho que entra bem o que o Eduardo comentou anteriormente, né, dos recursos do FENAC poderem ser utilizados para poder justamente fazer aumentar essa atratividade e fazer com que faça esse subsídio cruzado entre a iniciativa privada e os recursos públicos, enfim. Aí vamos ver os próximos capítulos. Camila, eu tenho uma pergunta para fazer. Como a gente viu com o modelo da da Azul, que eles utilizam de Caravan para poder chegar em localidades ainda mais
regionalizadas, vamos dizer assim. Queria saber se a Gol estuda também tem alguma forma de utilizar, além do Boeing, que utiliza, do ATR, que utiliza pela Passaredo, pela Voipass, se tem algum estudo, algum modelo parecido com o CPA para utilizar aeronaves menores como Caravel ou alguma outra. Sim, sim. Até a gente, no passado, até março, a gente tinha a T-Flex como uma outra parceira no caráter de CPA também, além da Voipass. Então, a gente iniciou no ano passado com parceria com eles e aí foi até março essa parceria com os Caravans. Então, a gente já teve essa experiência, inclusive. Não é algo que a gente exclui para o futuro, é algo que a gente sim considera. O bom do CPA é que ele, de fato, existindo a parceira e sendo ela compatível em termos de segurança operacional, em termos de sistemas também, ela sempre pode ser, sim, considerada, né? Então, a gente tinha aí opções até muito mais amplas de mercados, até que muitos consideram sub-regionais, né, que são até cidades menores, onde que o ATR é um equipamento muito grande para ser operado, como o Fábio mesmo comentou. Então, existem outros tipos de parceiras aí no Brasil que a gente sempre está em contato, sim, é algo que a gente tem conversado bastante. É lógico que o cenário de pandemia acabou retardando um pouco essa retomada, até porque é um tipo de relacionamento que a gente tem um certo tempo para amadurecer, para conectar sistemas, para a gente garantir que essas empresas estejam principalmente no mesmo nível de segurança operacional que a gente considera aceitável, assim, como companhia aérea, como Gol. Mas respondendo essa pergunta, sim, a gente já teve no passado e não descarta retomar isso no futuro. Perfeito. Alguém mais gostaria de ter alguma pergunta? Alguém mais gostaria de questionar alguma coisa? Eu queria só perguntar, tanto para a Camila quanto ao Fábio, a gente tem, como a gente comentou lá no início, a aviação regional como um grande elemento de acessibilidade. E nisso isso é essencial, principalmente na região norte. Queria saber de vocês dois a intenção de rotas no norte, uma retomada de operações. A Azul antigamente operava muito no norte via Trip, depois parou de operar, agora com a Azul Conecta pode ser uma possibilidade. E a própria Gol, com esse CPA que vocês têm, junto com a Voipass com a aquisição da MAP, ela está voltando a operar em rotas amazônicas, está tentando expandir lá. Então, eu queria ouvir de vocês, que é uma região que a gente sempre recebe demanda, tanto de usuários quanto de parlamentares, então está sempre na discussão, e saber a ideia de vocês também de expansão naquela região amazônica. Bom, por parte da Gol, a gente tem, além do CPA, a gente tem outras formas de trazer essa conectividade para o norte, né, que é através de acordos de code share e interline que a gente tem, tanto com a MAP quanto com a Voipass, cada vez elas mais juntas agora, né? Então, a gente, quando elas eram totalmente separadas, a gente já tinha o acordo de code share com a MAP, que funcionava super bem, e a gente trazia essa conectividade também para os nossos hubs. O CPA sempre como eu comentei com o Leonardo, sempre é uma coisa que a gente também avalia. A gente já tinha alguns estudos e a gente continua tendo estudos para trazer hoje está muito concentrado na região centro-oeste, no nordeste também, o que a gente está, os nossos CPAs atuais, mas a região norte a gente acredita sim que tem um potencial. A questão agora é o melhor momento, né? Então, a gente tem toda essa esperança de quando vai ser retornado, quando são regiões que vão ter essa demanda também mais aquecida. Então, é muito mais a questão de timing, melhor momento, e como que isso também, qual que são esses voos que vão melhor conectar com os nossos hubs. O point-to-point, o voo por si só, a gente acha que perde muito potencial se ele não for conectado direto com nossos bancos de conexão, por isso são questões que a gente sempre leva muito em consideração, né?
quando que vai ser o melhor momento e qual que é o melhor banco que ele precisa conectar, considerando aí a necessidade desses passageiros nessa região com o que a gente tem a oferecer na nossa própria malha. Vamos esperar aí que com esses próximos, essas demandas reaquecendo novamente, a gente consegue ver essas oportunidades surgindo de novo. Por favor, Fábio. Acho que aqui. Muito bem. Obrigado, Ana. Eu ia falar que o Eduardo gosta de colocar a gente na parede com as perguntas dele, mas eu vou dizer que o Leonardo está ganhando com as perguntas dele, então acho que você tá bem, Eduardo. Realmente agora a Azul teve um momento onde ela operou muito na Amazônia logo depois da fusão com a Trip, né? A Trip tinha esse caráter de operar muito lá em cima. Mas nós deixamos de operar por várias razões, uma dentre as quais é o que o próprio Eduardo falou, que é um vetor que a SAC está liderando agora, que é muito importante, que é poder ter os recursos do FENAC seriam usados para operação e manutenção de aeródromos, porque o grande motivo pelo qual nós deixamos de operar na Amazônia com a frota que tínhamos na época foi por causa da deteriorização das condições de operação nesses aeródromos, na qual você tem lá seja deterioração de infraestrutura, perda de às vezes até de certificação por causa da operação e manutenção. Então, com esse plano da SAC, a gente sem dúvida nenhuma vai ver uma melhoria nas condições operacionais lá nos aeródromos da Amazônia. E não por dizer que esses aeródromos têm que ser 3 Charlie para receber o 320 ou o que seja, mas que eles precisam ter condições mínimas. Nós estamos falando aqui, às vezes a gente brinca que a gente está falando, o brasileiro gosta muito de criticar o Brasil, né? O brasileiro ama ver lá fora como é lindo, maravilhoso, e não tem a capacidade de olhar para o próprio umbigo e falar o quão bem a gente está em vários quesitos. Mas a gente critica muito as infraestruturas, às vezes, de aeródromos aqui no Brasil, como Guarulhos, como Congonhas, assim, é uma realidade completamente diferente quando você vai lá para a Amazônia, por exemplo. Se tiver um espaço de terra lá onde você possa pousar, você já está falando de um mega conquista e de uma mega infraestrutura. Então, eu brinco que a gente, quando começou a trabalhar com a Azul Conecta, a gente aqui vivia uma perspectiva de Azul, onde a gente achava que os nossos desafios eram muito complexos pela falta de infraestrutura. E aí a gente começou a trabalhar com a Conecta, e aí eu fui observar uma operação deles, e aí eu falei, meu Deus do céu, a gente está muito bem com a infraestrutura que a gente opera na Azul, na mainline. A gente está falando de aeroportos que literalmente é uma pista, um quadrado ao lado que é o pátio, e é isso. Não temos terminal, não temos edificação, não temos nada. A aeronave para lá, o próprio piloto desce, pega as malas, carrega as malas, confere a lista de passageiros, o pessoal embarca ali pela porta traseira da aeronave, fechamos e vamos embora. Então, assim, a gente está falando de infraestrutura básica, onde para o FENAC esse tipo de investimento é nada, é insignificativo dado o tamanho do fundo. Então, você ter essa infraestrutura mínima para garantir essa operação vai ser muito importante para a retomada desses voos na Amazônia e sem dúvida nenhuma, a Azul aí cumprindo parte da sua missão, tem planos e tudo que eu posso dizer para vocês é que, assim, sim, estamos olhando para a Amazônia, sim, temos a operação da Azul Conecta, cotando aqui um colega nosso que está aqui hoje, o Caravan realmente é o motor da Amazônia, né, porque é uma aeronave que opera dentro de várias rotas e várias localidades na Amazônia. E sim, a Azul tem planos e vocês terão aí, sem dúvida nenhuma, nos acompanhando novidades em breve. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Camila. Fábio, assim, porque foram muitos anos a gente trabalhando junto, eu e o Eduardo, aí termina que o jeito de tratar é o mesmo. Não, é excelente, eu adoro esses debates apimentados aí, é assim mesmo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, eu acho também pelo adiantar da hora, eu vou deixar aberto aqui para vocês, por favor, fazer suas considerações finais. Por favor, Eduardo.
Bom, gente, eu acho que foi bem produtivo, como até o Fábio colocou, são interessantes esses debates sempre, a gente começa a ter várias partes do setor trabalhando em conjunto e comentando essa possível retomada. Acho que a retomada é o objetivo de todos, né? E quanto mais rotas atendidas, quanto mais localidades, quanto mais a gente interiorizar a aviação, acho que é bom para todo mundo também. É bom para o usuário final, é bom para o poder público, é bom para as empresas aéreas, é bom para a Infraero. Então, é uma coisa que é um consenso, que é necessária e que tem que ser trabalhada. Eu coloco a equipe da SAC à disposição, no que for necessário. Algumas dúvidas sobre o PANSE, eu acho que vão ser colocadas as apresentações, lá tem os nossos contatos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre investimento, sobre a parte aeroportuária, sobre a parte do FENAC, sobre a parte do Plano Aeroviário Nacional, a gente já está à disposição. A gente, se não for a gente, especificamente do Departamento de Investimentos, direciona as perguntas na SAC, mas a gente sempre responde a todos. Tá? Agradeço de novo a oportunidade que foi colocada aqui pela equipe da OAB. Agradeço muito a participação dos nossos amigos das empresas aéreas, da Camila, do Fábio, da Clene pela Infraero, e a todos os que estão aqui ouvindo e participando. Muito obrigado. Clene, quer fazer algumas considerações finais? Deixa eu ativar aqui o som. Acho que agora sim. Não, eu quero novamente agradecer pelo convite, pela oportunidade, parabenizar você, Leonardo, pela organização do evento, parabenizar aos colegas de bancada pela apresentação, pelo debate, né, pelas informações, pela troca, que é sempre importante e bem-vinda, né? E reforçar que até aqui trazendo um pouco à tona a questão da última pergunta que me foi feita com relação ao interesse sobre a parceria público-privada, justamente aquela questão que a gente trouxe, a gente trouxe aqui, todo mundo trouxe no decorrer das suas apresentações, e eu também trouxe, né, dentro do contexto da Infraero e do operador aeroportuário em si, da questão do próprio interesse reforçando social desses aeroportos regionais, que por isso é necessário muito mais, não é uma questão de ter interesse ou não na parceria público-privada, é, na verdade, existir esse interesse, né? Esse interesse tem que ser efetivo, ele tem que ser fomentado, porque ele, por si só, não existe, a não ser o cunho social, a necessidade da localidade, mas por isso que tem que ter esse fomento de alguma forma, e justamente a utilização do FENAC, desse fundo, para esse fim, é uma opção palpável e talvez assim mais próxima para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? É isso. Obrigada a todos pela atenção, pelas perguntas, pelo tempo e até a próxima. Obrigado, Obrigado, Clene. Por favor, Camila, suas considerações finais. Bom, eu também queria agradecer o convite, até agradecer o Eduardo e Leonardo também pela toda a organização. Acho que em momentos como esse a gente consegue colocar ângulos bem diferentes do mesmo assunto, né? Então, sempre contribui bastante as visões de tanto das aéreas quanto a questão da infraestrutura, investimentos, Infraero. Acho que está todo mundo aqui para um bem comum, que é justamente conectar o Brasil e encurtar as distâncias. Então, queria agradecer bastante esse espaço e que momentos como esse continuem acontecendo, né? Para a gente avançar cada vez mais rápido e juntos. Muito obrigado, Camila. Fábio, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Leonardo. Queria parabenizar a iniciativa da OAB aí pelo debate, agradecer a parceria de sempre do Eduardo Bernardi também, que nos ajudou. E, em nome dele, parabenizar mais uma vez todo o trabalho do governo federal, de todas as entidades ligadas ao governo federal, no desenvolvimento da aviação, sem a qual a gente também não poderia estar aqui trabalhando. Queria agradecer também a presença da Camila aí, é sempre legal duelar num debate com os nossos competidores e fazer disso uma prática saudável aí da aviação. E dizer para ela, estou gostando muito dos caras, mas viu, Camila? Vamos conversar mais sobre isso aí. E dizer que, assim, realmente a aviação regional é de extrema importância, debates assim são muito importantes para a gente poder desenvolver cada vez mais essa conectividade, que, sem dúvida nenhuma, é a palavra-chave.
Agradecer, deixar a Azul, sem dúvida nenhuma, à disposição e parabenizar aí mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado. Bem, eu queria, nesse momento aqui, também agradecer a todos os palestrantes, o Eduardo Bernardi, a Camila, o Fábio, a Clene, todos que se dispuseram a estar aqui nessa manhã, trocando essas experiências. Acredito que o objetivo foi atingido, que era justamente trazer essas diferentes visões, seja do governo federal, seja da Infraero, que ainda é a maior operadora aeroportuária do Brasil e ainda é uma das maiores do mundo, né, na atualidade. E, sem dúvida nenhuma, a visão e o planejamento das empresas aéreas trazidas pela Camila e pelo Fábio aí da Gol e da Azul, que vieram a brilhantar o debate. Muito obrigado a todos, a todos os participantes também, pelas perguntas, por tudo, por toda a participação. Muito obrigado e tenha uma boa manhã para todos. Se você me permitir, apareceu mais uma última pergunta de última hora, se puder só responder aqui para finalizar, para não deixar sem resposta. Pois não. Desculpa, gente. Pois não. A Rosana questionou agora sobre se tem algo de concreto nos novos entrantes, na Itapemirim e na Nela, e quanto às rotas da região norte. Tá, em relação aos novos entrantes, as duas empresas estão numa fase de certificação junto à ANAC, como empresas aéreas, né? E estão estudando, avaliando seu planejamento. Eles ainda não definiram as rotas, etc., os mercados de atuação, isso ainda está em avaliação, e as duas estão montando seus quadros ainda. Por isso que eu coloquei expectativa de alguma operação final de 21 ou em 22, mas são iniciativas concretas que estão em andamento. Em relação a rotas da região norte, eu acho que a Camila e o Fábio responderam até melhor do que eu. A gente está vendo uma expansão da Voepaz lá agora, e iniciativas de empresas menores que operam caravans de tentar ter um modelo similar ao que a Azul Connect está tendo, em parceria tanto com a Azul, quanto com a Gol, quanto com a TAM, com outras empresas. Então, a expectativa é que realmente a gente comece a ter um incremento de rotas na região norte. Acredito que esse ano não, mas acredito que para o ano que vem vamos começar a ter. E dentro daquela expectativa de realmente dar aumento da demanda e da melhoria da infraestrutura, que lá ainda é muito precária em muitas localidades. Então, a gente está trabalhando na infraestrutura, as empresas estão trabalhando nos seus planejamentos e eu acho que isso vai ser atendido em breve. Obrigado. Desculpa, Léo, pela última pergunta, mas para não deixar sem resposta. Obrigado. Claro. Foi muito bem. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente manhã, uma excelente semana para todos. Até mais. Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Obrigado. Até logo. Tchau, obrigada. Parabéns pelo evento.